Querido irmão, querida irmã, é uma alegria muito grande outra vez nos encontrarmos, enchendo o nosso coração daquela esperança que somente Deus pode nos conceder. E nós estamos no nosso programa meditando sobre o credo, a nossa profissão de fé. No credo, nós dizemos que cremos no Pai e dizemos que esse Pai é Criador. Dizemos que cremos no Filho, aquele que se fez humano como nós e é o nosso Salvador. E dizemos que cremos no Espírito Santo, pontuando como e onde o Espírito Santo age. E nós falamos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, una, católica, apostólica. Não é que a Igreja seja objeto da nossa fé, em quem nós colocamos toda a nossa segurança, nossa confiança, só pode ser Deus enquanto Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas eu creio dentro de uma comunidade, eu não creio sozinho. Se eu quero ser discípulo de Jesus Cristo, eu tenho que participar da comunidade dos discípulos. E essa igreja, ela é dita santa, porque ela é santificada pelo próprio Espírito Santo. Ela nasce em Pentecostes, ela nasce ao pé da cruz, e o Espírito Santo vai conduzindo-a para que cada vez mais ela possa ser uma expressão, um reflexo do próprio Deus. Mas a igreja é santa também por ser o lugar das coisas santas, pois nela nós encontramos a Eucaristia, encontramos o batismo e encontramos a Palavra de Deus. Batismo que nos torna membros do povo de Deus, que nos torna irmãos de Jesus Cristo, seu discípulo. Batismo que nos faz morada do Espírito Santo e nos impulsiona a viver nesse mundo, fazendo nele presente o reino de Deus. Eucaristia, que é o mandamento novo do amor, amar como Jesus nos ama, que é a grande partilha. A Eucaristia quer nos educar a partilhar, quer nos educar a agirmos tal como Jesus agiu naquela quinta-feira santa, lavando os pés dos seus discípulos. Portanto, serviço humilde, Eucaristia que é entrega, que é doação. Palavra de Deus, que não deve ser simplesmente anunciada, mas vivida e testemunhada. Portanto, a igreja é o lugar das coisas santas, mas a igreja é também o lugar dos santos. Quantos irmãos e irmãs nós temos dentro da nossa comunidade, aqui junto conosco, ou que já passaram desta vida para a eternidade, que foram pessoas muito santas. Não que não tivessem defeitos, não tivessem pecados, mas que foram se abrindo de tal maneira à graça de Jesus Cristo, que foram aprendendo a amar, a perdoar os seus irmãos, se tornaram pessoas muito humanizadas, pessoas boas. O que é um santo, senão aquela pessoa muito humana, uma pessoa muito sensível ao outro? Portanto, a igreja é santa e santificada, está sempre nesse processo. Mas a igreja é também convidada a ser una. O que significa isso? Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele reza ao Pai dizendo que ele e o Pai são um, e reza para que todos nós possamos também ser um, mantermos na unidade. Toda quebra da unidade na igreja, quebra de comunhão, é fruto do nosso pecado, do pecado humano. A igreja deve caminhar cada vez mais para estar unida. É um escândalo nesse mundo em que tantos se dizem cristãos e se dizem de tantas denominações e tradições diferentes. É claro que o grande problema não é rezar diferente, pensar diferente, ser diferente. Mas o grande problema é que muitas vezes nessa diferença nós julgamos e condenamos o outro, nós não abraçamos projetos comuns em benefício da própria humanidade.
como nós podemos ser cristãos se um julga o outro por ser de igreja diferente, de denominação diferente e, em muitos casos, até nutre violência, intolerância, ódio, discriminação. Jesus nunca julgou ninguém, nunca condenou, mesmo aqueles que estavam errados. Portanto, a unidade deve ser algo buscado por nós, nos abrindo ao Espírito Santo para que a Igreja de Jesus Cristo seja una. Apostólica, porque a nossa fé nós recebemos dos apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que aprenderam com ele, que viram a sua morte, foram também os que experimentaram que ele estava vivo, fizeram o seu encontro com ele. Nossa fé vem de pessoas que são testemunhas do Cristo vivo e ressuscitado. Mas apostólica também tem um outro significado, significa missionária. É impossível ser da Igreja de Jesus Cristo sem a gente sair do comodismo, sem ir ao encontro do outro para contar e cantar as maravilhas que Deus tem realizado no nosso mundo e realizado em nossa vida. O apóstolo, o missionário, é aquele que se preocupa com o outro, ele vai ao encontro do outro, não só para proclamar com palavras, mas testemunhando com a vida Jesus Cristo e, sobretudo, procurando fazer o bem. E usamos dizer também que esta igreja é católica. Infelizmente, muitas vezes nós pensamos a palavra católica como nome, denominação de igreja, mas não é esse o seu significado. A palavra católica tem um sentido de ser universal, como aquela que se abre para acolher todos. Afinal de contas, se a salvação de Jesus é para todos, a sua comunidade de discípulos só pode ser uma comunidade aberta também para acolher todos e, ao mesmo tempo, aberta para anunciar a salvação de Cristo para todas as pessoas. Vejam que na nossa fé nós não dizemos que a igreja é romana, porque esta condição da igreja ser romana é apenas um acontecimento histórico. Roma tornou-se a sede da igreja para o Ocidente pelo fato que lá foi o lugar onde Pedro e Paulo foram martirizados. E também, como igreja perseguida, foi aquela que deu testemunho da fé em Jesus Cristo. Portanto, a igreja de Roma sempre ficou como um ponto de referência daquela igreja que preside as outras na caridade. Por isso, querido irmão, querida irmã, ao dizer cremos no Espírito Santo, cremos na Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica, nós estamos dizendo que jamais podemos crer sozinhos, no individualismo ou no comodismo, mas só podemos crer junto com os irmãos, deixando que o Espírito nos santifique, que Ele nos leve à perfeita comunhão e unidade, faça de nós missionários abertos a acolher todos. Terminemos esse nosso programa também fazendo um momento de oração. Senhor Deus de amor e de bondade, eu creio em vós como Pai, Filho e Espírito Santo, mas não creio sozinho. Creio dentro de uma comunidade de fé que alimenta minha fé e, ao mesmo tempo, me impulsiona a aprender a viver com os irmãos e as irmãs, a me tornar missionário, a me tornar testemunha do Reino. Que eu possa também dar a minha contribuição para que a minha comunidade caminhe cada vez mais na unidade, na santidade, abrindo-se cada vez mais para acolher os outros, para fazer a salvação de Jesus Cristo, através da minha forma de ser missionário, chegar a todas as pessoas. Fiquem com Deus e que a esperança sempre possa habitar no meu e no seu coração.
seu amor, também ritmos em seu perdão, encontro paz. Fala